meu amigo, olá, minha amiga, concurseiro e concurseira de todo o Brasil. Conforme prometido, aqui estou eu para trazer-lhes as mais recentes atualizações nos assuntos relacionados aos benefícios do regime geral de previdência social. Bem, pessoal, vamos então verificar qual é o objetivo e o desafio deste módulo no tocante a recentes alterações no regime geral de previdência social. Este curso atualiza os benefícios previdenciários que são cobrados nos concursos de técnico do Seguro Social, analista do Seguro Social, ok? Então, juntos comigo aqui na tela para que vejamos qual é o objetivo e o desafio do presente módulo. Objetivo do módulo: estudaremos neste módulo os dependentes do regime geral de previdência social. E eu lhes pergunto como desafio do módulo: o menor sob guarda é dependente do regime geral de previdência social? Muito bem, pessoal. Vou trazer para vocês aqui, como estudamos já anteriormente, seja no nosso curso presencial, seja no nosso curso online, nós já estudamos os dependentes do regime geral de previdência social. Mas eu vou trazer aqui para mostrar que houve algumas pequenas alterações, ok? O que nós aprendemos em relação aos dependentes do regime geral de previdência social? Aprendemos que, dentre os dependentes, nós temos três classes: os dependentes de primeira classe, os dependentes de segunda classe e os dependentes de terceira classe. Os dependentes de primeira classe são os prioritários. E vamos agora saber quem são. São dependentes de primeira classe, pessoal, no regime geral de previdência social, o cônjuge, bem como o companheiro ou companheira, independentemente de ter ou não dependência econômica com o segurado. Ok? Temos também os filhos não emancipados, menores de 21 anos. Neste caso, eles também são dependentes do regime geral de previdência social, seja qualquer condição, este filho, ok? Menor de 21 anos. Também independe se ele tem ou não dependência econômica com o segurado. Não é exigido esse requisito para o filho, assim como para o cônjuge, companheiro ou companheira, receber benefícios do regime geral de previdência na qualidade de dependente. São também, pessoal, dependentes de primeira classe, aqui no regime geral de previdência social, os filhos inválidos ou que tenham deficiência intelectual ou mental, bem como aqueles que possuam deficiência grave, nos termos do regulamento. Então, o filho que tenha deficiência intelectual, mental, ou que tenha deficiência grave, bem como os inválidos, neste caso também são dependentes aqui no regime geral de previdência social, com a diferença de que para eles não há qualquer limite de idade. Para o filho, qualquer que seja a sua idade, enquanto for deficiente, deficiência grave, deficiência intelectual ou mental ou inválido, para ele não há aquele limite de 21 anos para perder a qualidade de dependente. E temos também, pessoal, o menor sob tutela e o enteado. O enteado e o menor sob tutela também são dependentes de primeira classe, fechando aqui o rol de dependentes de primeira classe, com uma diferença. O enteado e o menor sob tutela, ainda que sejam dependentes de primeira classe, são os únicos dependentes de primeira classe que só serão dependentes no regime geral de previdência se, e somente se, comprovarem dependência econômica com o segurado. Qual foi a alteração que vimos aqui? Nós vimos, pessoal, que foi incluído no rol de dependentes o filho quando for deficiente grave. Hoje nós temos, então, não apenas o inválido e o deficiente intelectual ou mental, mas acrescentaram aquele que possua deficiência grave nos termos do regulamento. Essa é a novidade desses dependentes de primeira classe. Ok? Temos também os dependentes de segunda classe. Quem são eles? São os pais. Seja pai, seja mãe, os pais são os dependentes de segunda classe. Só serão dependentes se não existir nenhum dependente de primeira classe. Porque se algum dependente de primeira classe existir, não haverá jamais dependentes de segunda ou de terceira classe. Em relação aos pais, caso não exista dependente de primeira classe, eles passam a ser os dependentes
em segunda classe. No entanto, só serão dependentes se, e somente se, tiverem dependência econômica com o filho segurado, com o segurado do qual eles são pais. Então, pessoal, duas regras importantes em relação aos dependentes de segunda classe, que são os pais, pai e mãe. Primeiro, que eles só serão dependentes se não existir dependente de primeira classe algum. E segundo, tem que ter dependência econômica com o segurado. E para finalizar, pessoal, os irmãos, que são dependentes de terceira classe. A eles também existe uma alteração recente na legislação. Os irmãos são dependentes de terceira classe, desde que não exista nenhum dependente de primeira ou de segunda classe, e os irmãos só serão dependentes do regime geral de previdência, tendo direito, portanto, aos benefícios que a eles se aplicam, que é a pensão por morte, o auxílio reclusão, que são os benefícios devidos aos dependentes, somente se forem irmãos do segurado não emancipados e em qualquer condição até os 21 anos. Mas agora vem a novidade. Também são dependentes os irmãos, qualquer que seja a sua idade, quando forem inválidos, quando forem deficientes intelectuais ou mentais, ou forem pessoas com deficiência grave. Neste caso, a deficiência grave também foi recentemente introduzida no rol que se refere aos irmãos dependentes, assim como acrescentou-se aos filhos dependentes. Em relação a esses dependentes de terceira classe, que são os irmãos, né, irmão até 21 anos, ou, se for inválido, ou deficiente mental, intelectual, ou com deficiência grave, qualquer que seja a sua idade. Mas os irmãos têm dois requisitos também para que sejam dependentes. Primeiro, que não exista nenhum dependente de primeira ou segunda classe, e também eles tenham dependência econômica com o segurado. Preenchidos esses requisitos, serão também dependentes aqui no regime geral de previdência social. Mas agora um assunto polêmico. O assunto polêmico é o seguinte: quando eu mencionei este rol com todos os dependentes do regime geral de previdência social, inclusive com as alterações recentes, em nenhum momento eu mencionei o menor sob guarda. Eu mencionei o enteado, mencionei o menor sob tutela, mas o menor sob guarda judicial eu não mencionei. E aí vem a pergunta: o menor sob guarda, ele é ou não é dependente de um segurado aqui no regime geral de previdência social? Já antecipo que isso é um assunto polêmico. Por quê? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que as crianças e adolescentes sob guarda, eles são dependentes sim, inclusive perante a Previdência. Ora, o Estatuto da Criança e do Adolescente afirma expressamente que as crianças e adolescentes sob guarda são sim dependentes do regime geral de previdência. Dentre outras questões, eles são sempre dependentes. Mas a Lei 8.213 de 91, que é a lei que regulamenta os benefícios do regime geral de previdência social e inclusive menciona quem são os segurados e os dependentes do regime geral de previdência social, não contemplou o menor sob guarda no rol de dependentes. Aí a questão, que é controversa, foi parar na justiça. Bem, pessoal, este tema, que não é pacífico, ele tem causado alguns desconfortos até mesmo nas decisões do Poder Judiciário. Vamos, então, nos pautar pelo que tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, que é quem dá a última palavra no tocante às leis. O Supremo Tribunal Federal dá a última palavra no tocante aos assuntos de ordem constitucional, mas na esfera legal é o Superior Tribunal de Justiça quem dá a última palavra. E o Superior Tribunal de Justiça tem, em suas diversas e recentes decisões, entendido que o menor sob a guarda não é dependente no regime geral de previdência social. Ainda que o Estatuto da Criança e Adolescente coloque este menor sob guarda no rol de dependentes, considerando que a lei que regulamenta os benefícios previdenciários, que é a Lei 8.213 de 91, não o contempla com esta prerrogativa de ser dependente, então o Superior Tribunal de Justiça, dando a sua última palavra na grande maioria dos seus julgados, ele entende também que não é o menor sob guarda dependente aqui no regime geral de previdência social. Ok, pessoal?
Então, introduzimos nesse primeiro módulo uma revisão dos dependentes do regime geral de previdência com as suas recentes alterações, tanto para o filho como para o irmão. No caso de deficientes, foi incluído a questão de deficiência grave, nos termos de regulamento que irá, então, definir aí exatamente o que é essa deficiência grave. Além disso, pessoal, nós vimos também que o menor sob guarda, ainda que seja perante o Estatuto da Criança e Adolescente, dependente para todos os efeitos, nós vimos que para a lei que rege os benefícios previdenciários, assim como as decisões do Superior Tribunal de Justiça, vão em sentido contrário, dizendo que não, o menor sob guarda não é dependente aqui no regime geral de previdência. E o que eu respondo na prova, professor? Me perguntará você. E eu te digo, na prova, certamente a questão vai querer que você responda que o menor sob guarda não é dependente aqui no regime geral de previdência social, nos termos da Lei 8.213 de 91 e nos termos da maioria das decisões lá do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, se a questão fizer uma pergunta dizendo nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente e somente neste caso e em nenhum outro, vocês podem responder que, neste caso, sim, ele seria considerado dependente, mas não é o que ocorre na prática, ok? Porque a Previdência, por meio de sua lei, assim como o Superior Tribunal de Justiça, entendem de forma diversa. Com isso, finalizamos nosso primeiro módulo de atualização de direito previdenciário na parte de benefícios e daqui a pouquinho a gente volta com mais, pessoal. Até já! Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos estudando um módulo de atualização de direito previdenciário na parte relacionada aos benefícios do regime geral de previdência social. Antes de iniciarmos o presente módulo com algumas importantes alterações na legislação previdenciária, vamos juntos na tela para verificar qual é o objetivo e o desafio do presente módulo. Vem comigo! Bem, pessoal, o objetivo do módulo é o estudo da aposentadoria por idade e por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. E o desafio do módulo é o seguinte: quais são as regras de aposentadoria por idade e por tempo de contribuição aplicáveis aos portadores de deficiência física? Pois bem, pessoal, então, como já dissemos, o estudo desse módulo será focado na aposentadoria por idade e na aposentadoria por tempo de contribuição, que possuem regras próprias quando são destinados à pessoa com deficiência. Pois bem, então vamos começar pela aposentadoria por idade. Ora, pessoal, quando estudávamos a aposentadoria por idade, vimos que para o segurado que não é deficiente, ele teria que completar a idade de 65 anos se homem e 60 anos se mulher. Essa era a idade a ser alcançada, além de cumprir as carências, evidentemente, para que um segurado não deficiente pudesse se aposentar por idade. Mas e o portador de deficiência? A pessoa deficiente. Esse é o termo correto. Qual é a idade para a sua aposentadoria? Ora, para ela, reduz 5 anos da regra geral dos demais segurados, dos que não possuam deficiência. Ou seja, o homem poderá se aposentar com a idade de 60 anos, quando for pessoa com deficiência, e a mulher poderá se aposentar com a idade de 55 anos, quando for pessoa com deficiência. Ok? Neste caso, pessoal, eles só poderão se aposentar com as idades que eu mencionei, 60 anos se homem, 55 anos se mulher, se também, evidentemente, cumprir os demais requisitos para essa aposentadoria, dentre os quais a carência.
A carência exige 180 contribuições. Seja deficiente ou não, a carência de 180 contribuições prévias é a mesma. E o cálculo também do benefício se dá do salário de benefício e da renda mensal inicial, se dá da mesma forma que o cálculo da aposentadoria por idade da pessoa que não é portadora de deficiência, ok? Então, não houve novidades nesse campo. As únicas novidades são que pessoa com deficiência não se aposenta, homem com 65 anos, se aposenta com 60 por idade. E mulher não se aposenta por idade com 60 anos, mas sim com 55 anos, ok? Fácil, fácil. Mas e aposentadoria por tempo de contribuição? Também há alteração na legislação para a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência? Sim. Há sim uma diferença considerável. Nós temos aqui, para a pessoa com deficiência, o direito de se aposentar num prazo bem menor do que a pessoa que não possua deficiência. E o prazo em que ela irá se aposentar irá variar de acordo com a deficiência apurada e aferida pelo médico perito do INSS para o respectivo segurado. Pode ser uma deficiência grave, uma deficiência moderada ou uma deficiência baixa. Bem, pessoal, vamos começar falando do segurado, aquele do sexo masculino, o homem. Qual é o prazo para que se aposente por tempo de contribuição se for pessoa com deficiência? Olha só, se ele não fosse pessoa com deficiência, ele se aposentaria, como aqui aprendemos, com 35 anos de contribuição. Ok. Mas se for pessoa com deficiência, aí vai depender do grau de sua deficiência. Se este homem, segurado, tiver uma deficiência grave, sabe qual é a dica para você saber qual é o prazo em que ele irá se aposentar por tempo de contribuição? É só subtrair 10 anos do prazo que ele teria que se aposentar, caso não fosse pessoa com deficiência. Então, se ele teria que se aposentar com 35 anos de contribuição, se ele for pessoa com deficiência e a sua deficiência for grave, ele não se aposentará com 35 anos de contribuição, mas subtraindo-se 10 anos, com apenas 25 anos de contribuição. E se a deficiência for moderada? Se a deficiência for moderada, nós pegamos esses 25 anos de contribuição que ele teria que contribuir caso fosse com deficiência grave e somamos 4. Então, ao invés de ser 25 como no grave, o deficiente portador de deficiência moderada, 25 mais 4 deverá contribuir com 29 anos de contribuição. Ok? Possuir 29 anos de contribuição. E se a deficiência for leve? Ora, se a deficiência for leve, nós pegamos o tempo de contribuição devido na deficiência moderada e somamos mais 4 anos. Então vimos que na deficiência grave, 25 anos. Para a deficiência moderada, somamos mais 4, totalizando 29 anos de contribuição. Para a deficiência leve, somaremos 4 anos novamente, totalizando 33 anos de contribuição. É o que deve contribuir o homem segurado para se aposentar por tempo de contribuição quando deficiente. Se for deficiência grave, 25 anos. Se for deficiência moderada, 29 anos de contribuição. E se for deficiência leve, 33 anos de contribuição. Ok? E a segurada? Aquela mulher, a do sexo feminino. Ela, regra geral, não sendo deficiente, ela se aposentaria com 30 anos de contribuição. Mas aqui nós estamos falando da pessoa com deficiência. Então também varia se a deficiência dela é grave, se a deficiência dela é moderada ou é leve. Como é que a gente faz o cálculo? Da mesma forma que fizemos para o homem. Do tempo de contribuição convencional, reduz 10 anos para a grave, depois soma 4 para moderada e mais 4 para leve. Vamos fazer as contas? Vamos lá. Qual que é o tempo normal que a segurada, não deficiente, pode se aposentar por tempo de contribuição? 30 anos de contribuição, quando mulher. Se for deficiente, subtrai 10, logo vai para 20 anos de contribuição. Se a segurada, a mulher, ela possui deficiência grave, o tempo de contribuição dela para se aposentar por tempo de contribuição será 20 anos. E se a deficiência for moderada, soma-se mais 4 a esses 20 anos, totalizando 24 anos. E se a deficiência for leve, soma-se mais 4 anos, totalizando 28 anos de contribuição. Então, pessoal, em resumo, para simplificar, no caso da mulher segurada, se ela
tiver uma deficiência grave, recolherá apenas durante 20 anos. Tendo 20 anos de contribuição, é o suficiente para se aposentar por tempo de contribuição. Se a deficiência for moderada, soma-se 4 anos, indo para 24 anos de tempo de contribuição. E se a sua deficiência for leve, somam-se mais 4 anos. E neste caso, ela deveria contribuir por 28 anos. Teria que ter 28 anos de contribuição para se aposentar. Ok? Mais uma informação. Sabemos que para os segurados não deficientes, regra geral, nós vamos aprender hoje que há exceção, mas regra geral é que se deve aplicar obrigatoriamente o fator previdenciário para se calcular a aposentadoria por tempo de contribuição. Tem algumas exceções que aprenderemos aqui hoje, mas salvo as exceções que aprenderemos, aplica-se fator previdenciário no cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição. Só que somente aplica-se o fator previdenciário nas pessoas que não são portadoras de deficiência. Para os deficientes, não se obriga o uso do fator previdenciário em nenhum caso. Aplica-se o fator previdenciário, se for pessoa deficiente, somente se for tornar o seu benefício mais vantajoso. Então, enquanto para os segurados que não sejam deficientes, o uso do fator previdenciário, em regra, é obrigatório, salvo exceções que serão estudadas, para o deficiente, não há qualquer situação em que se obrigue o uso do fator previdenciário. Apenas ele irá usar se, com o uso do fator previdenciário, houver aí uma vantagem econômica no cálculo do seu benefício. Perfeito? Pessoal, eu falei aqui pessoa com deficiência para cá, pessoa com deficiência para lá, pessoa com deficiência grave, moderada, leve. Mas eu acho importante nós passarmos aqui o conceito técnico e legal do que é esta pessoa com deficiência. Então acompanhem comigo aí na tela o conceito técnico e legal da pessoa com deficiência. Vamos lá. O conceito de pessoa com deficiência, pessoal, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Este é o conceito de deficiente. E quem se enquadrar no conceito de deficiente e, sabendo se a sua deficiência é grave, moderada ou leve, sabemos então como calcular o seu tempo, a sua aposentadoria por tempo de contribuição. E se for um deficiente, calculando a sua aposentadoria por idade. Para calcular a aposentadoria por idade do deficiente, independe se a sua deficiência é de grau grave, moderado ou leve. Independentemente de qual grau for, a aposentadoria por idade se dará em qualquer circunstância com 60 anos para homem e 55 para mulher, seja a sua deficiência, repito, grave, moderada ou leve. Muito bem, pessoal. Então, estamos aqui encerrando mais um módulo com algumas informações de atualização ao nosso curso, seja presencial, seja online, de direito previdenciário, na parte de benefícios. O que nós vimos nesse módulo foi: estudamos a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, estudamos a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, quando sua deficiência fosse grave, moderada ou leve, e estudamos também o conceito de pessoa com deficiência, ok? Feito este estudo sobre a aposentadoria por idade e tempo de contribuição com a pessoa com deficiência, encerraremos esse módulo por aqui, mas esperem que ainda temos muito mais a atualizar dentro do nosso curso de Direito Previdenciário. Temos muitas importantes e recentes atualizações. Continuem conosco, continuem ligados e até já.
continuar com o nosso curso de atualização de direito previdenciário. Estamos atualizando o nosso curso, neste momento, dentro da parte relacionada a benefícios do regime geral de previdência social. Muito bem, pessoal. Antes de iniciarmos este módulo, com outras novas e importantíssimas atualizações dentro do regime geral de previdência, vamos relembrar o que vimos de mais importante no módulo anterior. Falávamos no módulo anterior sobre a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, bem como o seu conceito legal. Nesta aula, nós trataremos de muitos assuntos importantes e relevantes. Então, antes de iniciar esse estudo, venham comigo acompanhar qual é o objetivo e o desafio do presente módulo. Objetivo do módulo. Estudaremos neste módulo, pessoal, algumas novidades sobre aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente, salário-maternidade e salário-família. E como desafio do módulo, eu deixo a seguinte questão para vocês, que ao final do módulo vocês responderão sem qualquer dificuldade. Qual é a carência exigida para a concessão da aposentadoria por invalidez e auxílio-doença? Bem, pessoal, vamos começar estudando a data do início do benefício do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. Por que nós vamos trazer este assunto aqui? Porque tivemos uma medida provisória, a 664 de 2014, que alterou os prazos do início do benefício, tanto para o auxílio-doença como para a aposentadoria por invalidez. No entanto, quando esta medida provisória, que havia alterado esses prazos de início de benefício, quando ela foi convertida em lei, a Lei 13.135 de 2015, ela não contemplou essas alterações que a medida provisória havia trazido no tocante à alteração dessas datas de início dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Então nós tivemos uma situação interessante. Nós aprendíamos de um jeito, depois passamos a aprender de um outro jeito e depois a legislação voltou a ser como era antes. Então os candidatos estão confusos. Alguns alunos me perguntam, mas professor, ficou como era antes da medida provisória ou ficou como era na medida provisória? Na verdade, as alterações da medida provisória em relação a este ponto não prosperaram. Então voltou a ser o que era antes. Então eu vou trazer aqui para vocês como ficou derradeiramente já dentro da lei que fez a alteração, não recepcionando as questões todas trazidas pela medida provisória 664 de 2014. Então como é que está hoje a data de início de benefício da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença? Ora, pessoal, no caso, qual era a dúvida? Tanto na aposentadoria por invalidez como no auxílio-doença, tínhamos antigamente que para o segurado empregado, e desde que ele fizesse o requerimento do benefício dentro de 30 dias do afastamento por incapacidade, ele teria direito a receber a partir do 16º dia esse benefício. Só que a medida provisória 664 trouxe uma alteração dizendo que não, que a empresa teria que pagar os 30 primeiros dias do benefício e o benefício só seria devido a partir do 31º dia, tanto no auxílio-doença como na aposentadoria por invalidez. Esta situação não existe mais. Então, como é que está? Vamos lá. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Para o segurado empregado, se for feito o requerimento dentro de 30 dias, o benefício será devido a partir do 16º dia. E os 15 primeiros dias ele não ganha nada? Ganha, só que é a empresa que paga. A empresa paga os 15 primeiros dias de salário para o empregado e somente a partir do 16º dia de afastamento é que ele terá direito a receber o seu auxílio-doença ou a sua aposentadoria por invalidez. Isso no caso de ter feito o empregado e somente o empregado o requerimento dentro dos 30 dias. Mas se o empregado fez o requerimento depois dos 30 dias, quando é que se inicia o seu benefício? Somente da data do requerimento para frente. Ok? Isso que eu disse é para o empregado. E para os demais segurados? Para os demais segurados, pessoal, a regra é a seguinte: se eles fizerem o requerimento dentro dos 30 dias contados do afastamento do serviço por incapacidade, eles terão direito de receber este benefício, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, desde o primeiro. Os demais segurados, ou seja, todos os segurados, com exceção ao segurado empregado, os demais terão direito de receber desde o primeiro dia do INSS.
desde que façam um requerimento dentro de 30 dias do afastamento. Mas para os demais segurados, ou seja, para os segurados excluindo-se o empregado, se eles fizerem o requerimento após os 30 dias, o benefício será devido do requerimento para frente. Então, pessoal, é assim que ficou, é assim que está valendo. Tanto para auxílio-doença como aposentadoria por invalidez, conta-se para o empregado, e é aqui que estava a dúvida, então é aqui que nós vamos focar, para o empregado, se o requerimento do empregado for dentro de 30 dias do afastamento, ele terá direito do 16º dia para frente. Se o requerimento foi feito após 30 dias, ele terá direito do requerimento para frente. Já para os demais segurados, eu vou revisar, para os demais segurados, se o requerimento foi dentro de 30 dias, eles terão direito desde o primeiro dia de afastamento ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, mas para os demais segurados, se fizerem o requerimento após 30 dias, assim como o segurado empregado neste caso é igual, terão direito, caso o requerimento seja feito a partir do 30º dia, será apenas devido do requerimento para frente. Ok? Então, gravem isso. Não existe mais cobrar, exigir do INSS o benefício só do 31º dia para frente. Isso caiu. Agora, para o empregado, é do 16º dia para frente, tanto para auxílio-doença como para aposentadoria por invalidez, desde que requerido dentro de 30 dias do afastamento. Ok? Foquem com isso. Então, mais um assunto para vocês. Vamos tratar agora das novas regras de carência para auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Regra geral, temos que a carência da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença é de 12 contribuições. Esta é a regra, mas há 3 exceções. Regra geral, 12 contribuições para se ter direito aos benefícios de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Mas temos 3 casos previstos na nossa legislação, que foi recentemente alterada, que colocam como os benefícios sem exigência de carência. Tanto a aposentadoria por invalidez como auxílio-doença não exigirão nenhuma carência se, primeiro, o motivo do afastamento decorrer de acidente de qualquer natureza ou causa. Qualquer natureza ou causa, seja acidente do trabalho, seja acidente jogando bola, andando de carro, não importa. Se o motivo foi acidente de qualquer natureza ou causa, por ter sido por acidente, não exige-se qualquer carência. Segundo, se o motivo do afastamento, que deu origem ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, se o motivo foi decorrente de doença profissional ou do trabalho. Se foi doença profissional ou do trabalho, decorreu esse afastamento, não se exige as 12 contribuições de carência, não se exige qualquer carência. E terceiro lugar, pessoal, se o filiado, após filiar-se ao regime geral de previdência social, for acometido de uma das doenças especificadas em lista elaborada pelo Ministério da Previdência, em conjunto com o Ministério da Saúde, são doenças que são graves e, por serem graves, foram objeto de estudo e foram especificadas e detalhadas num ato conjunto do Ministério da Previdência com o Ministério da Saúde. E se for uma dessas doenças especificadas nessas listas, que serão atualizadas a cada 3 anos, também dispensa qualquer carência. Então são 3 as exceções que dispensam carência para auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Se tratar-se de acidente de qualquer natureza ou causa, se tratar-se de doença profissional ou do trabalho, ou se tratar-se de uma doença que foi adquirida posteriormente ao segurado filiar-se ao regime geral de previdência e que se encontre especificada, listada em uma das listas de doenças mais graves que foram elaboradas pelo Ministério da Previdência e pelo Ministério da Saúde. Ok? Vamos a mais uma importante atualização. Bem, pessoal, mais uma informação recente e relevante. É o valor da renda mensal inicial do auxílio-doença. Quando nós estudamos, nós aprendemos que a renda mensal inicial do auxílio-doença corresponderá a 91% do salário de benefício respectivo. No entanto, foi introduzido na norma que rege o pagamento da renda mensal inicial para o segurado decorrente de auxílio-doença, que ele deverá, neste cálculo de 91% do salário de benefício, deverá respeitar um limite. E que limite é esse?
Esses 91% do salário de benefício não poderá exceder a média aritmética simples dos 12 últimos salários de contribuição desse segurado. Se houver pelo menos 12 salários de contribuição, evidentemente. Se não houver 12, média aritmética simples dos salários de contribuição que houver. Então, repito, pessoal, nós temos que a regra geral para se calcular a renda mensal inicial, ou seja, quanto é que receberá o segurado de auxílio-doença. Calculamos o salário de benefício dele, como aprendemos a calcular já, e vimos que 91% do salário de benefício é o valor do auxílio-doença. Mas agora foi introduzido um limite. Esses 91% do salário de benefício não poderão exceder, estou repetindo, a média aritmética simples dos 12 últimos salários de contribuição do segurado. Mas, se ele não tiver 12 salários de contribuição, somam-se os que tem e faça uma média aritmética entre eles. Ok? Esse é o limite do valor que pode ser pago a título de renda mensal inicial em relação ao auxílio-doença. Pessoal, ainda dentro das alterações aplicáveis ao auxílio-doença, tem um conceito muito importante de uma situação em que não será devido o pagamento do auxílio-doença, que foi recentemente introduzido na nossa legislação, foi introduzida na nossa legislação previdenciária, e eu queria que vocês acompanhassem comigo aqui na tela. Vamos verificar essa importante situação onde não será devido auxílio-doença. Venham comigo. Pessoal, não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao regime geral de previdência social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento desta doença ou lesão. Perceberam, pessoal? A pessoa não pode já ingressar no regime geral de previdência social portador da doença ou da lesão que ele alega como sendo aquela que dará causa ao seu afastamento e logo recebimento de auxílio-doença. Só será permitido que ele se afaste do trabalho para receber auxílio-doença em relação a uma doença pré-existente, se não foi a própria doença pré-existente em si que fez com que ele tivesse que se afastar do trabalho, mas sim um agravamento desta doença ou desta lesão, ok? Uma progressão dessa doença ou dessa lesão que o levou ao afastamento. Aí o auxílio-doença é devido. Mas se for a mesma doença, a mesma lesão que ele tinha quando ingressou no regime, que ele queira usar como argumento e justificativa para obter o benefício, não obterá. Apenas receberá se da doença que ele tinha, por si só, ele não se afastou, mas sim em decorrência do agravamento ou progressão dessa doença. Aí ele terá direito ao auxílio-doença. Perfeito? Mais um assunto para que nós nos atualizemos. Vamos nos atualizar, vamos lá. Pessoal, vou trazer para vocês mais uma recente alteração na legislação previdenciária que também se refere ao empregado doméstico. Nós sabemos e aprendemos quando estudávamos o auxílio-acidente que, na ocasião, apenas 3 segurados tinham direito ao benefício do auxílio-acidente. Era o segurado empregado, o trabalhador avulso e o segurado especial. Eram apenas os 3. Mas agora, a Lei Complementar 150 de 2015 trouxe uma inovação. Disse que também o empregado doméstico terá direito a receber auxílio-acidente. Quando é que é devido ao auxílio-acidente? Nós já aprendemos. O auxílio-acidente é devido sempre que houver um acidente do qual houve consolidação das lesões e deles decorreram sequelas definitivas, que não impedem o segurado de trabalhar. Ele pode voltar ao trabalho, apesar de ter sofrido um acidente, tido lesões que foram consolidadas, ou seja, não vai ficar pior nem melhor, elas já estão estáveis, consolidadas, mas gerou-se sequelas definitivas. Se essas sequelas definitivas impedissem que ele trabalhasse temporariamente, ele continuava em auxílio-doença. Se essas sequelas impedissem que ele trabalhasse permanentemente, ele entraria em aposentadoria por invalidez. Mas são sequelas que não impedem que ele retorne ao trabalho. Então ele retornou ao trabalho. Vai estar trabalhando com sacrifício, mas vai estar trabalhando. Então sempre que houver um acidente do qual decorram lesões que foram consolidadas e, apesar de consolidadas, geraram sequelas definitivas, mas não impedem que o segurado retorne ao trabalho, ele irá trabalhar.
mas por trabalhar com sequelas definitivas, ele vai receber o tal do auxílio acidente. No entanto, esse benefício, como já disse, só era devido a 3 segurados, agora será devido a 4. Antigamente era devido apenas ao empregado, ao trabalhador avulso e ao segurado especial. Hoje é devido ao empregado, ao trabalhador avulso, ao segurado especial e acrescentou-se no rol dos beneficiários o empregado doméstico. Ok? Mais uma atualização para vocês agora. Vamos falar de salário maternidade. Bem, pessoal, como disse, falaremos de salário maternidade. Algumas informações relevantes. Se no caso de uma adoção ou guarda judicial para fins de adoção, ambos os adotantes forem segurados do regime geral de previdência social, neste caso, o salário maternidade será devido apenas a um deles. Não é porque os 2 adotantes são segurados do regime geral de previdência que os 2 terão direito ao salário maternidade. Se pai e mãe, por exemplo, forem segurados do regime geral de previdência, somente um deles terá direito ao benefício, no caso de adoção ou guarda judicial para fins de adoção. Ademais, temos que, no caso também de adoção ou guarda judicial para fins de adoção, ainda que seja do sexo masculino, o adotante fará jus normalmente ao benefício de 120 dias de salário maternidade, desde que ele seja, evidentemente, segurado do regime geral de previdência social. Ok? Lembrem que não há mais diferença de prazo para o adotante receber salário maternidade de acordo com a idade da criança adotada. Isso caiu. Hoje em dia, o que temos é 120 dias, ok? De prazo para que se receba o salário maternidade, no caso de adoção, no caso de guarda judicial para fins de adoção, enfim. Independentemente disso, gravem que, ainda que seja do sexo masculino quem adota, ou adota um homem sozinho, ou ainda que 2 homens adotem numa relação homoafetiva, não há problema. Um deles terá direito, sim, ainda que do sexo masculino, a receber o seu salário maternidade. Ok? Mais uma informação para vocês. Pessoal, mais uma informação sobre o salário maternidade. Imaginem vocês que um segurado ou uma segurada que estavam em gozo de salário maternidade, que eles vieram a falecer, morreram. Neste caso, pessoal, o salário maternidade que era devido a esses segurados que faleceram, deverão ser pagos no seu valor total, ou pela parte de tempo que ainda lhe faltava, para o cônjuge, companheiro ou companheira, desde que for segurado, ok? Então, olha só, se o salário maternidade estava sendo pago para a mãe, e a mãe faleceu antes de começar a receber, ou logo após o recebimento, por todo o tempo, ou apenas pelo tempo restante, se ela já começou a receber, o seu cônjuge, companheiro ou companheira, se e somente se for segurado do regime geral de previdência, poderá receber este salário maternidade pelo tempo total ou restante. Ok? Mas há 2 casos em que este salário maternidade não poderá ser pago ao cônjuge ou ao companheiro ou companheira, no caso de falecimento do segurado ou segurada que iria receber ou estava recebendo esse benefício. É no caso de morte do próprio filho ou de abandono. Se o filho morrer ou for abandonado, o cônjuge sobrevivente, ainda que segurado do regime geral de previdência social, não terá direito a receber o salário maternidade. Então, em resumo, é isso, pessoal. Então, se o segurado que iria receber ou estava recebendo o salário maternidade faleceu, o seu cônjuge, companheiro ou companheira, poderá receber em seu lugar. Desde que somente seja assegurado, que o filho não tenha falecido e não faleça durante esse período e não seja abandonado. Ok? Estamos quase finalizando este módulo. Vamos falar agora algumas importantes alterações referentes ao salário família. Como vocês sabem, pessoal, o salário família é um benefício previdenciário devido para alguns segurados, quando sejam de baixa renda, ok? O fato gerador do salário família é ter filho de até 14 anos, ou equiparado, ou filho inválido em qualquer condição. Nesse caso, qualquer que seja a sua idade. Então, tendo filho até 14 anos, ou filho inválido de qualquer idade, sejam filhos ou equiparados, o empregado, se for de baixa renda, terá direito a receber cotas de salário família
em relação a cada filho menor de 14 anos que tenha, ou cada filho também que tenha inválido, independentemente de sua idade. Até aqui nenhuma novidade, isso vocês já sabiam. A novidade, pessoal, é que foi introduzido no rol de segurados que têm direito, que são beneficiários do salário família, o empregado doméstico, a empregada doméstica. Até então, só eram beneficiários do regime geral de previdência social, no tocante ao benefício do salário família, somente o empregado e o trabalhador avulso. Também os aposentados por invalidez ou por idade, bem como os demais aposentados se tivessem mais do que 65 anos se homem ou mais do que 60 anos se mulher. Era essa a regra. Mas agora acrescentaram esta regra, a este rol de beneficiários que têm direito ao salário família, caso preencham os requisitos para recebê-lo, também os empregados domésticos, ok? Portanto, os empregados domésticos também terão direito a receber o salário família, uma cota de salário família para cada filho menor do que 14 anos ou equiparado, se for inválido, qualquer que seja a sua idade. Perfeito? Bem, pessoal, com as informações prestadas, finalizamos este módulo, longo e extenso módulo, mas importante no tocante à atualização de diversos benefícios previdenciários. Falamos de atualizações do auxílio-doença, falamos de atualizações da aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, salário-família e salário-maternidade. No próximo módulo, nós finalizaremos esta aula com as atualizações mais relevantes e recentes da nossa matéria de direito previdenciário. Fiquem com Deus, dentro de instantes voltamos para o estudo de nosso último módulo desta aula. Até já! Olá, pessoal, de volta para o nosso último módulo desta aula de atualização de direito previdenciário. Eu deixei para o final aquilo que eu sabia que vocês estavam mais ansiosos para saber, que são as alterações referentes às regras do fator previdenciário e da pensão por morte. São as alterações mais significativas, mais relevantes que tivemos recentemente. Então, sem maiores delongas, vamos verificar qual é o objetivo e o desafio do presente módulo. Venham comigo para a tela. Objetivo do módulo. Estudaremos neste módulo as novas regras sobre fator previdenciário e pensão por morte. E qual é o desafio do módulo? Quais são as perguntas que vocês responderão com toda facilidade ao final deste módulo? Eu lhes pergunto, quais são os requisitos necessários para se aposentar por tempo de contribuição sem a incidência do fator previdenciário? Mais uma pergunta, qual é a duração da cota individual da pensão por morte do cônjuge ou companheiro? Bem, pessoal, vamos começar falando do fator previdenciário. Vamos começar pela regra geral. Regra geral, o fator previdenciário deve ser utilizado obrigatoriamente, em regra, nas aposentadorias por tempo de contribuição, sendo o seu uso facultativo nas aposentadorias por idade. No entanto, com o fator previdenciário sendo aplicado, nenhum benefício poderá ser inferior ao valor do salário mínimo e nem superior ao limite máximo do salário de contribuição. Já estudamos em nosso curso de atualização que para as pessoas com deficiência, o fator previdenciário não é utilizado nem na aposentadoria por idade, que ela é facultativa não apenas para a pessoa com deficiência, mas para qualquer segurado, mas a pessoa com deficiência também poderá usar facultativamente o fator previdenciário no caso de aposentadoria por tempo de contribuição, o que os outros segurados, em regra, não poderão. Mas agora veio uma nova lei que permite, por enquanto, na verdade, medida provisória com força de lei, que permite que se deixe de aplicar o fator previdenciário no cálculo de aposentadorias por tempo de contribuição, quando preenchidos certos requisitos. Quais são os requisitos que devem ser preenchidos
para que o segurado, que a segurada, não tenha obrigatoriamente que utilizar o fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria por tempo de contribuição. Vamos a eles. Primeira regra. Evidentemente, eles têm que ter cumprido o tempo de contribuição. 35 anos para o homem, 30 anos para a mulher. Este é o tempo que deve ser o tempo de contribuição que o segurado já deve ter cumprido. No entanto, o que a regra traz? A regra traz uma tabela onde, somando-se a idade do segurado do requerimento do benefício, quando implementar as condições, com o seu tempo de contribuição, somando-se a idade com o seu tempo de contribuição, segundo a tabela que apresentaremos a seguir, ele poderá deixar de aplicar o fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria por tempo de contribuição. Então, quais são os requisitos? Primeiro, que ele tenha cumprido o tempo de contribuição e que a soma de sua idade com o seu tempo de contribuição resulte num valor que, dentro da tabela que vamos estudar, permita que ele se aposente por tempo de contribuição sem o uso do fator previdenciário. Venham comigo, vamos à tabela. Olha só, pessoal, essa tabela criou uma regra progressiva que começa agora, em 2015, e terá os valores alterados até 2022. Vamos começar com o período que estamos hoje e que vai até dia 31 de dezembro de 2016. Vale, portanto, para o ano de 2015, desde a publicação da lei e sua vigência, até o dia 31 de dezembro de 2016. Para o homem, o tempo mínimo de contribuição tem que ser 35 anos, como vimos, para a mulher, 30 anos, como já vimos. Qual deve ser a soma da idade com o tempo de contribuição? Até 31 de dezembro de 2016, se o homem tiver 95 pontos e a mulher tiver 85 pontos, somando-se a sua idade com o tempo de contribuição, ela não precisará aplicar o fator previdenciário. No entanto, de 1º de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2018, são exigidos 96 pontos para o homem e 86 pontos para as mulheres, somando-se a sua idade com o seu tempo de contribuição, para que não precisam aplicar o fator previdenciário no cálculo da sua aposentadoria por tempo de contribuição. Em seguida, de 1º de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2009, aumentou um ponto para o homem, indo para 97, e um ponto para a mulher, indo para 87. De 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, 98 pontos devem somar os homens entre idade somados ao seu tempo de contribuição. E 88 pontos as mulheres, somando-se a sua idade com o seu tempo de contribuição, para que não tenham que usar o fator previdenciário. De 1º de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021, o homem precisará ter 99 pontos e a mulher 89 pontos para que possa se aposentar por tempo de contribuição sem usar o fator previdenciário. E finalmente, pessoal, a partir de 1º de janeiro de 2022, serão exigidos 100 pontos para o homem e 90 pontos para a mulher, daí em diante, para que eles, somando-se a sua idade com o tempo de contribuição e alcancem os pontos mínimos aqui exigidos, não precisarão se utilizar do fator previdenciário, que normalmente reduz o benefício. Perceberam, pessoal, que as pessoas que tiverem, portanto, homens ou mulheres, a soma da idade com o tempo de contribuição, desde que respeitado, evidentemente, o tempo mínimo de contribuição exigível. Tendo o tempo mínimo de contribuição exigível para o homem de 35 anos e para a mulher de 30 anos, somando-se o tempo de contribuição que tiverem com a sua idade na época do seu benefício, do requerimento do benefício, eles poderão, se atingidos aquelas regras do 95, 85, 96, 86, 97, 87, 98, 88, 99, 89 ou 100, 90, poderão deixar de aplicar o fator previdenciário. Ok? Então, esta é a novidade do fator previdenciário. O fator previdenciário não deixou de existir, mas criaram uma tabela que será usada no transcorrer dos próximos anos, que permitirá que o segurado possa obter a aposentadoria por tempo de contribuição em situações que não exigirão as situações a aplicação do fator previdenciário. Perfeito? Ok? Mais uma novidade para vocês, vamos a ela. Nessas regras que acabamos de estudar, pessoal, na aplicação desta tabela para que o segurado, seja homem ou mulher, possa ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição sem a necessidade de aplicar obrigatoriamente o fator previdenciário,
nós temos uma situação em que, da pontuação exigida, pode-se subtrair 5 anos, se for professor ou professora, que comprove ter exercido exclusivamente o magistério na educação básica, ou seja, na educação infantil, fundamental e média. Se for professor ou professora que tenha exercido toda a sua atividade exclusivamente no magistério, e desde que seja magistério de ensino infantil, fundamental e médio, dos valores que vimos nessa tabela de pontos, pode-se reduzir 5 pontos para o professor ou para a professora, respectivamente. Ok? Vamos tratar agora, pessoal, de um assunto importantíssimo que sofreu grandes alterações, que é a pensão por morte. Um dos grandes problemas da medida provisória 664 de 2014 é que ela mudava a regra para o cálculo da renda mensal inicial da pensão por morte. Deixou de ser 100% do salário de contribuição e passou a ser, se vocês lembram, caso já viram em aulas anteriores, 50% do valor do salário de contribuição, somados com mais 10% para cada dependente, limitado a 100. Isso é o que estava na medida provisória, mas não foi recepcionada esta regra dos 50% mais 10% por dependente, quando de sua conversão em lei, tornando-se a lei 13.135 de 2015. Então não é mais assim. Voltou a ser como era antes da medida provisória. Então como é que voltou a ser? E como é que era, portanto, antes dessa medida provisória? Bem, pessoal, a pensão por morte voltou a ser 100% da aposentadoria que recebia o segurado que veio a falecer, ou, na verdade, se ele não era aposentado, será 100% da aposentadoria por invalidez a que ele teria direito caso tivesse, no momento em que faleceu, aposentando-se por invalidez. Então, voltou a ser 100%, não existe mais aquela regra de 50% mais 10% por dependente. Repito, como é que ficou? Voltou a ser o que era antes. 100% da aposentadoria que este então aposentado que veio a falecer recebia, este será o valor da pensão por morte, ou a pensão por morte será equivalente a 100% da aposentadoria por invalidez a que ele teria direito se ao invés de morrer, tivesse ficado inválido, que na verdade corresponde a 100% do seu salário de benefício. Ok? Então é assim que era e é assim que voltou a ser. Descartem as alterações da medida provisória no tocante a esse tema. Mais um assunto ainda sobre pensão por morte. Vamos a ele. Bem, pessoal, mais uma importante informação sobre a pensão por morte é que ela deixou de ter carência. Ela não tinha carência. A medida provisória 664 de 2014 introduziu carência, mas agora ela voltou a deixar de ter carência. Portanto, não há mais carência para ter direito à pensão por morte. E em relação à pensão por morte, pessoal, as maiores alterações referem-se à cessação, ao fim do benefício no caso de cônjuge, companheiro ou companheira. Olha como é que se dará. O benefício será extinto após 4 meses, apenas 4 meses. O cônjuge, companheiro ou companheira só receberão por 4 meses a pensão por morte se, no momento em que o segurado falecer, ele tiver contribuído com menos de 18 contribuições. Se ele não tiver contribuindo ainda com 18 contribuições, terá direito apenas a 4 meses de benefício o seu dependente. No segundo caso, se o segurado, quando faleceu, não tinha ainda pelo menos 2 anos de casamento ou de união estável comprovada com a sua dependente, cônjuge, companheiro, companheira. Então, olha, pessoal, seja porque não tinham 18 contribuições ainda recolhidas na época do óbito, e ou não tinha ainda 2 anos de casamento ou de união estável comprovada, o benefício será devido por 4 meses. Recebe 4 parcelas e acabou. No entanto, se o segurado comprovar essas 2 situações, comprovar que se o dependente comprovar, porque o segurado faleceu, a pensão é por morte. Se o dependente comprovar, quando do requerimento de sua pensão por morte, que o segurado já havia recolhido 18 contribuições ou mais na data do óbito e concomitantemente, eles já tinham mais de 2 anos de casamento ou de união estável comprovada,
Aí a pensão será paga em períodos superiores a 4 meses. Mas serão pagas por quanto tempo? Depende da idade da dependente, quando do falecimento do segurado, seu cônjuge, companheiro ou companheira. Existe uma tabela que nós vamos olhar agora, que de acordo com a idade da dependente ou do dependente, quando do falecimento do seu cônjuge, companheiro ou companheira que era segurado, de acordo com a sua idade, foi definido um número de meses, ou anos, na verdade, em que ele poderá receber este benefício. Vejam comigo aqui na tabela. Olha, pessoal, se na data do óbito já tiverem sido vertidas mais de 18 ou mais contribuições mensais e pelo menos 2 anos de comprovado casamento ou união estável, são esses os períodos em que fará jus o cônjuge, o companheiro ou companheira à pensão por morte, de acordo com a sua idade. Se na data do óbito do segurado, o seu dependente, que era cônjuge, companheiro ou companheira, tiver menos de 21 anos, só receberá a pensão por morte por 3 anos. Se tiver entre 21 e 26 anos, receberá a pensão por morte por 6 anos. Se o dependente tiver na data do óbito entre 27 e 29 anos, receberá por apenas 10 anos esse benefício. Depois, o INSS para de pagar. Se ele tinha o dependente entre 30 e 40 anos na data do óbito do segurado, que era o seu cônjuge, companheiro ou companheira, receberá o benefício de pensão por morte por 15 anos. Se tinha ela ou ele, que é o dependente, entre 41 e 43 anos na data do óbito, receberá por 20 anos este benefício de pensão por morte. E, finalmente, pessoal, se tiver 44 anos ou mais, neste caso e apenas neste caso, a pensão será vitalícia. Como vocês podem perceber, pessoal, a idade do dependente na data do óbito e não a idade do segurado, mas sim a idade do dependente, é que é relevante para saber por quantos anos ele irá receber o benefício de pensão por morte. Desde que, repito, o segurado já tenha contribuído com 18 ou mais prestações e o casamento ou união estável comprovada tenha pelo menos 2 anos. Estamos quase finalizando, pessoal. Mais uma regrinha sobre pensão por morte para vocês. Agora, pessoal, eu vou trazer uma exceção para vocês. Uma exceção que é aplicada mesmo no caso de ter o segurado que faleceu recolhido menos de 18 contribuições mensais. Ou tendo o segurado que faleceu também casado ou tendo uma união estável comprovada por menos de 2 anos. Nós vimos que a regra geral, se ele não recolhe ou pelo menos 18 contribuições, ou se ele não era casado ou tinha uma união estável pelo menos há 2 anos, nós vimos que a regra geral era receber só 4 meses. Mas nós aplicaremos a tabela que acabamos de ver, mesmo que ele não tenha ainda 2 anos de casamento ou união estável comprovada, né, o dependente com o segurado, e mesmo que não tenha ainda recolhido 18 contribuições. Em que caso é esse? Que mesmo que descumpra esses requisitos, poderá utilizar os prazos da tabela. São 2 casos, pessoal. No caso em que o motivo que gerou o falecimento do segurado for acidente de qualquer natureza. Se for acidente, ou se for o falecimento dele decorrer de doença profissional ou do trabalho, não tem que comprovar no mínimo 18 contribuições, não tem que comprovar no mínimo 2 anos de união estável ou casamento. Se foi acidente o motivo da morte, ou se foi por doença profissional ou do trabalho, este dependente terá direito ao benefício pelo prazo da tabela, e não apenas por 4 meses, ok? Salvo se esse dependente, se esse cônjuge, companheiro ou companheira, for deficiente, for inválido, aí ele receberá o benefício pelo menos pelo tempo que perdurar a sua invalidez, a sua deficiência, e uma vez que cessar essa deficiência e essa invalidez, ainda respeitando-se os prazos da tabela, ok? E para finalizar nossa aula, pessoal, para finalizar o nosso curso de atualização, vamos à última informação sobre pensão por morte. E para finalizar, pessoal, vamos estudar os 2 casos novos introduzidos na legislação previdenciária que geram a perda do direito da pensão por morte por parte do dependente. O primeiro caso, se o dependente for condenado após trânsito em julgado por um crime doloso, intencional, praticado pelo dependente contra o segurado. Então, se o dependente for condenado após trânsito em julgado por um crime doloso contra o segurado, ele
perderá o direito de receber a respectiva pensão por morte. E para finalizar, pessoal, se ficar comprovado a qualquer tempo que houve uma fraude, uma simulação na constituição do casamento ou na constituição da união estável, apenas foi criada uma situação fictícia para que o dependente pudesse vir a receber o benefício da pensão por morte. Se a qualquer momento ficar comprovado isso dentro da esfera judicial, comprovado que houve fraude, simulação, enfim, que o casamento era meio que de fachada apenas para gerar o benefício previdenciário, neste caso, será, dentro do processo judicial, condenando por esta situação, perderá a dependente o direito ao benefício de pensão por morte, ok? Mas do processo em que houver esta decisão, deve ser assegurado ao dependente o contraditório e a ampla defesa, para que ele possa provar que não houve fraude ou simulação, que o casamento era real, ok? Mas se ficar comprovado que houve fraude ou simulação a qualquer tempo, esse dependente perde o direito à pensão por morte. Bem, pessoal, com isso concluímos o nosso curso de Direito Previdenciário. Esse curso de Direito Previdenciário, conforme prometido, foi trazido a vocês para atualizar toda a legislação relacionada à parte de benefícios, que é cobrada no concurso do INSS para os cargos de analista e técnico do Seguro Social. Ok? Com isso, pessoal, desejo a vocês um ótimo estudo, com muito foco, muita disciplina e muita determinação. Mantenham o planejamento estratégico de vocês, que busca a aprovação, sempre sendo elaborado e sempre sendo atualizado. E contem comigo para o que precisarem, ok? Fiquem com Deus, pessoal. Um forte abraço e próximas atualizações que vierem, estarei aqui para gravar para vocês. Até lá.